Agora pro nosso queridinho, que é Iruma, segunda temporada. Que coisa boa, cara. Iruma, pra quem não conhece, pasmem, é um isekai onde uma criança de 14 anos é comprada pelo rei demônio e agora ele vai ser o netinho desse cara. E ele vai pra escola, ter uma vida melhor do que ele tinha na Terra. E eu acho que isso daí é uma parte bem inverossímil. Essa sinopse Corrige de Iruma... essa sinopse. Essa sinopse tá meio estranha. Mas, Corrige essa sinopse que essencialmente ele não é comprado pelo rei demônio. Não, o Sullivan, ele não é o rei demônio. Ele tem um cargo bem alto, né? Até porque não tem o rei demônio. O rei demônio foi dar um rolê. Mas o Sullivan, ele é... eu esqueci o que ele é. Ele é um dos... Ele é um dos maiores rankings. Ele é um dos 13, né? Dos top 13 do lado do mundo. Um dos top 3. 3, né? É verdade, é porque ele falou da última temporada que tinha... Eram 13 na... enfim, gente. Era um grupo de 13, só que dentro desse grupo de 13 tem 3 que são muito pica. Exato. Que inclusive são os 3 que falam, olha o meu netinho. É muito bom. Cara, Iruma cresceu, não só o personagem, mas o anime de uma forma extremamente impressionante. Porque como é robusto o roteiro de Iruma, cara. O roteiro, a construção visual. E, tipo, a construção visual, ela é simples, mas esse é o ponto. Iruma não precisa de uma construção grandiosa e complexa, nem de muita animação. Ele precisa de dedo no cu e gritaria. E a Steph sabe dar um dedo no cu e gritaria maravilhoso. Inclusive, o início dessa segunda temporada eu achei maravilhoso como os episódios eram totalmente dinâmicos, muita coisa acontecendo, muito aproveitamento de personagem, muito aproveitamento de ideias loucas para acontecer, e era tudo interessante e nada confuso. É uma coisa que realmente é um singular para Iruma, porque normalmente quando o anime tenta fazer isso, ele acaba se embananando, ou se perdendo em algum momento, ou não aproveitando tão bem alguma coisa. Mas Iruma não, ele sempre consegue aproveitar, num geral, muito bem todas as suas ideias e ainda deixar cartuchos guardados para uma próxima vez. É incrível. É que o Iruma tem consciência, isso é uma coisa sensacional. Eu acho que eu posso colocar muito dessa capacidade do roteiro de Iruma de trabalhar os personagens, porque ele tem consciência da posição e do lugar onde ele tá. O Iruma tá na escola, então você deu a mutreta do final da temporada passada. E daí, quais são as consequências disso? Dentro da hierarquia da escola, o natural é que tal grupo de personagens vai lidar com o grupo ali que o Iruma foi afetado. Qual é a consequência disso? Quais são as regras da escola? Pelas regras da escola. E o anime conscientemente sabe, e consciente de forma natural. Se um aluno fez besteira, quem é que vai cuidar disso? Então, daqui tem os superiores, tem os professores, tem o conselho estudantil. E é fantástico como essa consciência essa consciência do roteiro de Iruma, do local, dos personagens, das características dos personagens, e como ele consegue ir trabalhando isso, porque, tipo, e desenvolvendo esses personagens, porque você chega um momento ali na história que alguns personagens começam a entrar em conflitos e vai indo, ou então você tem o Iruma Dark, que é sensacional. Pra mim, o melhor ponto de Iruma nessa temporada. Sim, de longe. Cara, é inegável, de fato, que o Dark Iruma é excelente, porque ele teve uma proposta muito diferente do que é o Iruma, e ele vai apresentar o que geralmente é um personagem do estereótipo Bakugou, que é uma bosta, e não funciona. O estereótipo do Bakugou, inclusive, é muito subutilizado, né? Você sempre tem a ideia, mas nunca sabem fazer o cara esquentadinho, revoltadinho, e ele sempre vai gritar na tua orelha como resposta pra tudo. O Iruma vindo com essa ideia o seu momento de e se eu fosse um demônio e tivesse esse ciclo de... ciclo do quê? De estresse, se eu não me engano. E o que aconteceria comigo? Pá, tá aí. É assim que isso vai funcionar. É assim que funciona. E ele tem toda uma ideia pra construir esse personagem e segmentar um conflito em cima disso e desenvolver um arco em cima dessa mudança de paradigma dentro do Iruma. É sensacional, é fantástico, cara. Inclusive, um outro adjetivo que eu ia dar pra Iruma, ele é muito didático.
Porque tudo que ele traz pra vocês, e olha que eu falo com propriedade porque eu sou uma pessoa que tem Cloyster, você lembra e flui fácil porque ele é sempre muito didático em trazer as informações que ele traz, tanto de personagem, de mundo, causas e consequências, relembrar pontos do passado e de forma leve, e usando sim, às vezes narrador e um pouco mais de expositividade, mas sem comprometer o pacing da obra, ele vai lá e te entrega aquela informação para te relembrar um ponto passado, ou para te conectar algum pensamento do próprio personagem conectando a esse ponto passado. Gosto principalmente quando o Iruma tem esse papel, porque ele sempre é muito fluido e leve em fazer essas conexões. Olha, antes era assim, agora é assim. Ah, antes eu tinha esse problema, agora eu não tenho mais esse problema. Ah, antes eu tinha essa dificuldade e agora eu sei solucionar isso daí. Muito bem feito, inclusive, quando você tem até um arco de estudo em um anime sobre escola. Você fala, vai tomar no cu. Que coisa incrível. É meio óbvio você... É meio estranho a gente falar isso. É um arco de estudo no anime de escola. Só que, gente... Muito anime não faz isso. Nenhum faz. Ninguém faz isso. Talvez essa... Não, é que essa naturalidade é um dos pontos fantásticos de Iruma, né? Porque, o que eu falei, ele sabe onde os personagens estão. Eles estão numa escola. Tá acabando o semestre. Então, o que acontece no final do semestre numa escola não é o povo saindo na porrada. Também pode ser, mas... Existem coisas, eles são alunos. Quais são as obrigações dos alunos? Essa autoconsciência do anime, do roteiro de Iruma que é fantástico. E só um comentário sobre o Iruma. Eu só queria puxar um ponto que você falou. Um ponto que Iruma também tem, que ele sabe que ele tem um mundo muito rico pra trabalhar. Porque, querendo ou não, é literalmente o nosso mundo, só que de demônio. Então, como que eles vivem com isso? Qual é a diferença? O que eles têm? O que eles têm? O que eles chamam? O que eles têm de nomenclatura diferente? Como que o Iruma, que é justamente uma janela nossa para reagir a esse tipo de coisa, vai reagir em relação a isso? Então, a situação vai sempre variando de como como eles vão trabalhar esse cartucho e o quanto de cartucho eles têm a partir disso aqui. Fantástico. Ao mesmo tempo, apesar de ser o nosso mundo só que de demônios, o roteiro de Iruma pauta muito bem. Existem diferenças e essas diferenças fazem diferença. Então, ao mesmo tempo, isso é uma coisa legal. Para quem enche o saco de é anime de fantasia, não tem que ter compromisso com a realidade. Então, se um anime não tem nenhum compromisso com a nossa realidade, você não entende o que está acontecendo, meu amigo. E isso é fantástico que o Thunder falou da didática de Iruma. Ele tem um mundo que ele tem muitos paralelos com o nosso. Isso é fantástico na didática dele, para depois, quando ele precisa apresentar as diferenças com o nosso mundo, fica fácil de ver, fica fácil de explicar, porque todo o resto ali a gente já sabe como funciona, a gente já consegue inferir, e fica mais destacado ainda os momentos que aquele mundo difere do nosso. Isso é fantástico. O arco de estudo foi justamente para respaldar muito bem isso, não que antes já não tinha. Mas esse ponto específico, ele deu um show, porque... Inclusive, olha que legal, nem sempre a própria estrutura do Iruma como um todo é usar o personagem Iruma pra fazer esse contraste. Às vezes é uma coisa análoga em uma brincadeira. Ou até mesmo é uma coisa que você como espectador pega como essas referências. Por exemplo, o Balan, o Balan Sensei, ele é um personagem excelente pra ajudar a fazer essas distinções de world building. Porque tem uma coisa muito legal que ele faz, que não é o Iruma racionalizando sobre a nossa realidade. É ele brincando de, como que será no mundo humano? Ele pega lá, desenha um gatinho com asa. Nossa, como será esse gatinho no mundo real? Ou no mundo dos humanos? Que interessante. Então você faz umas brincadeiras e usa até o próprio contexto daquele mundo pra fazer, inclusive, piada, pra fazer, inclusive, comédia. Não só fazer... o Slice of Life, que também já é de alta qualidade, e todos os outros artifícios que Iruma tem em seu roteiro. Então ele consegue usar tudo ao seu favor, pra fazer comédia, pra fazer o Slice of Life, pra fazer, cara, até romance. Vamos ser bem sinceros, até esse ponto eles estão acertando muito bem. Porque a conexão que ele tá começando a criar
com outras personagens femininas, e essas personagens femininas estão começando a racionalizar isso, e o próprio Iruma falou, opa, peraí, tô começando a pitar alguns alertas aqui que eu sou um hominho, opa, tem coisa aqui, tem conversa sobre isso. E é muito rico, porque Iruma começou a não ser um anime de isekai, um anime de comédia, não, ele começou a ter a sua própria vida. Ele começou a não depender de certas estruturas e certos gêneros para fazer os seus momentos. Então, ele consegue fazer tudo o que ele quer quando ele quiser. Obviamente, sempre usando digamos assim, o estandarte máximo da própria comédia, mas não usando ela para justificar tudo, mas usando ela para criar leveza nas suas passagens. Até nos momentos de mais tensão, você tem sempre a brincadeira de fazer algumas tirações de sarro, de brincar um pouquinho. Quando tava no arco do parque de diversão e teve aquele problema, você via que tinha tensão, mas tinha uma ponta de comédia, ou até mesmo quando chega nos momentos de clímax da história, ele joga um pouquinho de lado essa brincadeira, ou deixa em momentos específicos e leva o contexto a sério. Então Iruma, ele tem uma qualidade que eu destaco muito em poucos animes que tem isso, como por exemplo Fullmetal. Ele não depende de um gênero, ele tem todos os gêneros para serem utilizados dentro de si e utiliza eles da forma que seja coerente com aquele momento. Sei lá, Kaguya tem isso também, de fazer isso daí, e o Kaguya é mais genial porque o próprio diretor usufrui disso pra fazer as cenas de uma outra forma, e aqui em Iruma não, é muito mais fluido, é muito mais natural, as coisas funcionam de uma estrutura mais abrangente e com muito mais humanidade vindo desses personagens, e você vê uma história sobre seres humanos, entre aspas, né? Esses personagens são mais reais, mesmo sendo demônios e tendo algumas características demoníacas que importam, inclusive, pro próprio roteiro pra fazer essa distinção. Então, a brincadeirinha de, pô, legal, a gente sempre tá agindo de forma natural, somos adolescentes, mas sempre tem aquela chavinha de, a gente lembra que a gente é demônio. Tem essas características desse mundo que respaldam o nosso comportamento, porque nós somos demônios. E o Iruma é um humano, então vai ter distinções quando essas chavinhas viram e você percebe que isso acontece. Muitas vezes de forma leve, mas quando precisa sempre vem aquele senso de urgência de falar, opa, peraí, o Iruma é humano, ninguém pode saber que ele é humano. E isso daí sempre mantém-se coerente na história. Dito isso, Iruma tem o mesmo problema na segunda temporada que teve na primeira. Qual? Que é a segunda metade ficou muito arrastada. Ela perde um pouco do dinamismo. E tipo, da primeira. É até não apenas o dinamismo. Eu pelo menos senti que a conversa em cima desse, acho que é o Water Park, né, o nome do lugar. Sim. Ele perdeu um pouco do aproveitamento de tipo, ainda mais por ser algo muito diferente, tipo, não, porque a gente aproveita a energia dos caras que fez coisa ruim, a gente aproveita para dar energia para cá, e aí tem um monte de facção nova agora, e eu, tanto pela gama de informação que teve, como pela forma como essa divisão ocorreu para esse arco, eu achei que ficou muito arrastada e não muito proveitosa. Ficou até um pouco pior do que na primeira, porque na primeira, apesar disso, você sempre tinha o momento de tensão pela Bamba de Hitchcock, do personagem criando um problema do Kiryu, e aqui o Iruma não percebendo, e a gente, caralho, como é que ele vai se juntar, o que vai fazer, o que significa, e aí chega aqui e é até pior, porque você não tem nem isso, é só um monte de coisa acontecendo, mas não é tão fluido como normalmente o Iruma é. Tanto que é até estranho que antes ele era hiperfluido e depois ele continua hiperfluido. E aí você tem essa pedra no meio. Uhum. É porque também meio que dá aquela... ele perde um pouco de Nossa, eu não consigo falar essa frase. Disciplinaridade. Isso, meu Deus do céu. Por conta disso, justamente porque nesse momento específico, o mundo, ele não é tão bem construído em âmbito da consequência das ações que estão acontecendo. Eles meio que tiram o foco dos vilões e jogam de volta pros heróis, e você entende o porquê.
Porque vamos contar isso de forma da ótica de quem tá vivendo aquele problema. E vamos tirar os vilões dali, porque os vilões estão preocupados com outra coisa. Tá, mas isso daí também deveria ser mostrado pra gente de uma forma mais efetiva. E não fazem, sabe? Então, tem alguns detalhezinhos aqui e ali que Iruma dá umas escorregadinhas, mas, cara, isso daí é tão pouco. Em completude, em tudo que ele faz, que assim, você percebe que é só um momento um pouco mais baixo de Iruma. Mas, rapaz, isso daí tá muito longe de ser problemas que vão acavalando e criando certas rupturas na história ou incoerências de roteiro e coisa do tipo. É mais muito como ele vai fluindo e usar aqueles elementos que às vezes saem um pouco da estrutura do Slice of Life ou de problemas mais mundanos. E olha que engraçado, isso geralmente acontece quando tem vilão, quando tem conflito de algum terceiro que tá criando algum contexto problemático pros heróis, né? E talvez seja uma dificuldade do Iruma trabalhar isso, pelo menos de introdução ou a médio prazo, ou a pequeno prazo. Porque, por exemplo, do próprio Kiryu na resolução dele, no arco passado, né, na primeira temporada, fluiu bem. Só que a introdução e meio que a forma que eles foram manipulando tudo isso foi meio truncado. Aí depois de um tempo ele vai meio que fluindo. Talvez o Iruma tenha um problema de setar vilões. E aos poucos eles vão fluindo até pegar no tranco e vai. Essa parte do Water Park em específico, tentando não dar muito spoiler, é que Iruma é tão bem casadinho, tão bem arrumado, tão bem amarradinho, que chegou ali no meio e de repente alguns atos meio, vamos dizer assim, algumas ações meio completamente desproporcionais que aparecem do nada ali, acaba destoando. Não é que vai quebrar o anime no meio, mas no meio de um negócio que tá tão arrumadinho, tão casadinho, qualquer mancha se sobressai. Uhum. E eu acho que talvez esse seja o caso desse arco. E ao mesmo tempo que você falou de desenvolver vilões, eu diria que não é nem a questão de desenvolver vilões e antagonistas, eu diria que é desenvolver alguns tipos de vilões mais caricatos. Porque lembra daquela personagem do Water Park que depois a gente descobre que faz parte do grupo de vilões? Eu vou dar o adjetivo perfeito pra ela. A garota do pinto? Isso! Tudo bem, a gente não teve muito do contexto dela. Ela foi mais uma aparição de cena dela e dos outros ali, companheiros dela ali. Mas me pareceu que eles... Vamos dizer assim, um negócio só deles me pareceu menos problemático, menos destoante, do que só quando, por exemplo, o Kiryu apareceu ali tudo e aquele ponto de caos ali rodando. Então, me parece que é mais alguns estereótipos específicos de vilão que Iruma tem um pouquinho mais de dificuldade. E eu não diria talvez nem estereótipos específicos de vilões. Alguns escalonamentos pontuais. Quando ele tem que escalonar muito rápido, muito pontualmente, em alguns ambientes que não são tão propícios para isso, fica evidente que, tipo, opa, pera, parece que forçou um pouco aqui. Mas mesmo assim, tirando isso, se você considerar que é um mundo de demônios e, bem, o mundo de demônios super poderosos e tudo mais, e for passar o pano, que eu passo, tá aqui, já tá aqui o pano esfregando o rodo, o que mais precisar pra Iruma aqui atrás, lá vão ter, tem problema nenhum. Tirando isso, é perfeito. Tô contigo, cara. Eu já vou emendar também. Eu só vou dar 10 pra Iruma quando ele terminar. E mesmo que ele tenha probleminhas aqui, ele é um 10 no meu coração. Mas vamos ser mais didáticos aqui, eu vou acabar dando 9 pra Iruma. Porque por mais que esses probleminhas acabem se sobressaindo, cara, a quantidade de acertos e potencial e respeito à própria história, respeito aos próprios personagens, lembrar desses pontos que são vitais para uma narrativa funcionar e fluir bem, e Iruma apresenta tudo isso. Eu sei que a minha nota pode ser até um pouquinho alta demais, principalmente se você pegar até em aspectos de produção que sim, são simplórios, mas é uma simplicidade que funciona para Iruma. Iruma entrega muito bem pra régua, ou melhor, ele é excepcional para entregar em um anime que teoricamente deveria ser num nível... Tipo, qualquer anime que parece Iruma vai dar de 10 a 0.
É simples assim. Ele é a melhor representação de um anime que consegue ser simples, didático, funcional e fluido. E, cara, isso daí pra mim tem muito valor. Inclusive, eu vou colocar um pouquinho a mais o meu ponto humano aqui pra dar esse 9. Porque o que Iruma faz, cara, poucos animes fazem. Poucos animes se preocupam em fazer. E é uma brincadeirinha que a gente faz, que tem alguns respaldos. E não é só necessariamente demérito do... Tipo, é mais demérito do próprio anime, que é em Boku no Hero. Tem muita qualidade em Iruma que tem em Iruma, que se tivesse em Boku no Hero, a gente tava aplaudindo de pé. Eu ainda não consigo dar um 9, não tanto pela produção, porque foi como eu falei. A produção de Iruma sabe cuidar de Iruma, assim como a de Jojo sabe cuidar de Jojo. Isso é verdade. Isso aí, eu prefiro uma produção que sabe cuidar da obra que tá adaptando do que excelente Sakugas, excelente qualidade, mas não é lá essas coisas pra adaptar o material original. E nesse ponto, só por conta desse arquinho bem mais truncado, com umas situações bem meme, eu vou baixar a nota pra 8, mas ainda assim, ele é um dos melhores animes dessa temporada, principalmente por, como você falou, como a gente falou aqui por esses 15, 20 minutos, tudo que ele fez aqui é insano e, querendo ou não, único, porque muito anime não faz esse básico e esse coerente que Iruma faz. Toma meu 9, não me importo com produção fraca. Eu acho que eu sou uma das coisas que eu menos reparo de anime é produção. Pra mim, o importante é ter uma boa história, uma boa narrativa, bons pontos e tudo mais, uma boa construção de roteiro. A história que ele tá querendo me passar, o que ele tá querendo me contar. E apesar de um ponto ou outro fraco, é fraco. É pontos fracos, não são pontos ruins, que eu acho que eu posso falar de Iruma. Então, quando ele acabar, provavelmente vai ganhar meu 10. Mas, por enquanto, toma meu 9. Somos vendidos! Mas eu não nego.